O antes e o agora. Este é o tema da palavra de hoje. Desde a manhã desse dia nós temos falado sobre estes ciclos, estas estações da vida. E não é fácil às vezes entender que a primavera, mesmo com todas as suas flores, tem o seu fim. E às vezes também não é fácil perceber que o inverno um dia vai acabar. Ter sabedoria ou encontrar sabedoria ao longo da vida, lidar com essas situações que se alternam, é sinal de maturidade espiritual. O antes e o agora. O texto bíblico, Jó capítulo 42, verso de número 5. Ali está escrito o seguinte: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com meus próprios olhos. Eu quero no início da palavra desta noite lhe fazer uma pergunta. Quem era você em 31/12/2022? Não está entendendo o que eu estou lhe perguntando? Eu posso colocar diante de você alguns parâmetros. Em relação à paciência, quem era você em 31/12/2022? Antes e agora? Posso ir mais longe? Em relação à sua relação com Deus, ou ao seu serviço, ou ao seu ministério, quem era você no dia 31/12/2022 e quem você é agora? Como pai, como profissional, quem era você? E quem é você agora? Eu tenho aprendido, e a história de Jó me ensina isso, que santidade é uma questão de caráter. E eu vou ser mais claro ao lhe dizer isso. A santidade, ela não está, por exemplo, atrelada às bênçãos, a uma vida confortável. Aliás, se você se recorda, antes, porque o texto que lemos é o capítulo 42, é o final do livro, da saga, da história de Jó. Antes, quando a história começa, Deus faz um comentário sobre o Jó extremamente precioso. Ele olha para Jó e diz assim: Jó é homem íntegro, ele é um homem correto, ele teme a Deus e se mantém afastado do mal. Este era o Jó antes, irmãos. E o interessante é que quando isso é dito acerca de Jó, Satanás lança uma questão ou um argumento. Porque na mente diabólica, alguém assim, justo, correto, precisa ter razões para viver desse jeito. Ele é assim, diz o texto sagrado, da seguinte maneira, o demônio se expressou: Jó tem bons motivos para temer a Deus. Ele goza de segurança. Vejam o que ele diz: tu puseste um muro de proteção ao redor dele. E segurança é tudo quanto nós sonhamos e queremos, não somente para nós, mas para os nossos filhos. E aí o texto diz: proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens. E o texto prossegue: e o abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico. Ele é santo porque ele é rico. Ele é santo porque ele é protegido pelo Senhor. A sua integridade tem preço, é consequência. E aí termina o demônio dizendo assim: estende a tua mão e toma tudo o que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Eu não sei se você já leu o livro de Jó, mas há dois momentos que eu acho extremamente preciosos. Eles trazem a mesma frase, a mesma afirmação. O que está escrito: em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Querem saber? Antes de tudo acontecer, Jó já era um homem santo e íntegro diante de Deus. E mesmo quando ele foi tocado, e mesmo quando ele perdeu a sua saúde, mesmo quando ele perdeu seus filhos, mesmo quando ele perdeu os seus bens, ele continuou sendo um homem fiel ao Senhor. A história de Jó é um drama. É impressionante porque qualquer um que tenha lido o livro sabe a causa de tudo. A informação do texto vem logo no início, no primeiro capítulo. Qualquer um que leia o livro
sabe que tudo que está acontecendo está envolvendo o mundo espiritual. Mas Jó não teve acesso a qualquer uma dessas informações. No capítulo de número 34, ele chega a dizer: eu sou inocente, mas eles me chamam de mentiroso. Minha dor é incurável, embora eu não tenha pecado. As dificuldades que você tem enfrentado não servem como justificativa para a sua frieza espiritual. Talvez você possa me dizer que o ano que passou foi um ano muito difícil. Que em 31 de dezembro de 2022, você era antes um santo homem de Deus. Mas você passou por tantas dificuldades, que ao longo do ano você duvidou até da existência dele. Você duvidou dos propósitos de Deus para a sua vida. Você teve vontade de desaparecer, de sumir. E quem sabe você chegou hoje, 31 de dezembro de 2023, talvez diferente daquilo que um dia você foi. Eu quero insistir com você. Eu não sei quais foram as suas dificuldades. E sinceramente, eu posso lhe dizer, este foi um ano extremamente difícil para mim, para a minha família. E eu sei que muita gente chorou comigo. Muita gente dobrou os seus joelhos ao meu lado. E se sobrevivemos a tudo isso, foi pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas eu não posso olhar para as minhas dores, para as minhas dificuldades, e dizer: eu fui afastado do emprego. Eu fui identificado com um câncer ao longo desse tempo. Eu sepultei pessoas a quem muito amo. Mas eu volto a lhe dizer, a história deste homem é a história de alguém que, mesmo tendo passado por enormes dificuldades, manteve a sua fidelidade ao Senhor. É por isso que eu entendo também que a santidade, ela não está atrelada ao seu conhecimento teológico. E eu posso explicar o que quero dizer com isso. No texto que lemos, logo no início, Jó 42:5, estava escrito assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. É fácil perceber que o texto descreve um conhecimento progressivo. É como se ele estivesse dizendo que os olhos de Jó se abriram ao longo de sua história, e em meio a tantas provações que experimentou, e agora ele falava de um Deus pessoal. Não era somente um Deus de quem ele havia escutado as suas obras, os milagres na história do povo de Israel. É como se ele dissesse: Deus agora é alguém muito presente na minha vida. Eu não sei se você, volto a dizer, não sei se você já leu o livro, mas o livro de Jó é um livro marcado pelo questionamento. Eu fiquei impressionado porque alguém resolveu contar. E essa pessoa disse que ao longo do livro, pelo menos 16 perguntas são feitas por Jó. 16 perguntas. Há um capítulo em especial, se não me engano, o capítulo de número 31, em que várias perguntas desse homem de Deus são formuladas. Suas inquietações são colocadas, são reveladas. Mas há algo curioso, é que enquanto o texto registra 16 perguntas feitas por Jó, do capítulo 38 até o capítulo de número 41, alguém também já fez essas contas e descobriu que existem 70 perguntas feitas por Deus. Querem saber o que aconteceu com as 16 perguntas de Jó? À medida que ele pergunta e indaga, Deus permanece em silêncio. Mas aí vem o texto sagrado a me mostrar a profundidade desta inquietação desse homem. De todas as perguntas formuladas por ele, eu resolvi preservar uma que aparece no capítulo 3, versos de 11 a 13. Ele vai dizer assim: por que eu não nasci morto? Por que eu não morri ao sair do ventre? Consegue imaginar a dor deste homem? É um livro, sim, cheio de porquê. É um homem sofrido. Mas comecei a pensar nas perguntas formuladas por Deus ao servo Jó. E aí o texto sagrado, lá no capítulo 38, vai dizer assim: então, do meio de um redemoinho, e eu não sei se Deus já falou a você, do meio de um redemoinho, viu? Aí o texto sagrado vai dizer que o Senhor respondeu a Jó. E quando Deus responde, ele responde com uma pergunta. E ele diz assim:
Jó, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? Esta é só uma das perguntas. Onde foi que você estava? Finalmente. E aí o texto prossegue dizendo: diga-me, já que você sabe tanto, me diga, onde foi que você estava quando tudo isso aconteceu? É por essa razão que eu entendo que mesmo que você não esteja compreendendo o porquê de tudo, mesmo que você não esteja entendendo nada que está acontecendo com você, mesmo que você já tenha formulado 16 perguntas, 32 perguntas, 64 perguntas, eu não sei quantas perguntas você tem colocado diante de Deus, mesmo que você não esteja entendendo o porquê de tudo, isto não serve como justificativa para a sua frieza espiritual. Talvez você esteja me dizendo: pastor, eu passei um ano tão complicado, tão difícil, muita coisa aconteceu na minha vida. Antes eu estava bem, mas de repente o meu negócio faliu, meu casamento acabou, eu estou hoje separada. Eu hoje convivo com as consequências de uma enfermidade, os meus filhos estão longe. E aí você começa a relatar tantas coisas e começa a perguntar: mas Senhor, por que isto, por que aquilo? Eu quero lhe dizer que este homem de Deus, antes, mesmo mergulhado em todas essas questões, em todas essas perguntas, ele permaneceu fiel ao Deus a quem servimos. É por isso que eu preciso lhe perguntar de novo: quem era você em 31/12/2022? Quem é você agora? Antes e depois. Será que Deus, olhando dos céus para a minha vida, Ele vai dizer: vejam quanto o Roberto aprendeu ao longo deste tempo. Eu atravessei com ele o vale da sombra da morte. E ele percebeu que não precisava ter medo, porque a minha vara e o meu cajado foram motivo de consolo na vida daquele homem. O que Deus diria sobre você? O que Deus declararia? Antes e agora, eu volto a lhe perguntar: quem era você em 31/12/2022? Estamos fechando mais uma estação em nossa vida. E sabe o que é que eu percebo, irmãos e irmãs? Que tudo, na verdade, é uma questão de intimidade entre você e Deus. Somente intimidade. E eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Algum tempo atrás, nós ouvimos essa canção e eu pedi para que ela cantasse conosco. E eu queria que você apenas pensasse por algum tempo sobre essa sua intimidade com Deus. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia ou na alegria e na felicidade.
precisar é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. As palavras de Jó parecem hoje ser o nosso maior desafio. Transformar aquilo que é um conhecimento do ouvir falar em uma experiência profunda com Deus. Intimidade com Deus é coisa que se constrói. E algumas vezes é construída em meio à dor. Em meio à dor. Eu não consigo resumir tudo quanto vivi e tudo quanto nós experimentamos. Mas eu preciso também fechar este ciclo. E acreditar que o ano que está por vir será um ano marcado por muitas bênçãos. Nós vamos reviver muitas histórias, mas Deus há de estar conosco. Deus há de estar conosco, irmãos. E é por tudo isso que eu gostaria de apresentar a você, quem sabe, algumas coisas que podem se tornar em seu objetivo de vida ao longo deste ano que se aproxima. E a primeira delas, se você quer cultivar essa intimidade com Deus, exercite a gratidão. Seja uma pessoa agradecida. E sabem, às vezes a gente precisa entender que gratidão a Deus não é simplesmente um muito obrigado depois que a gente recebe um presente. Às vezes é só a confiança de que Ele está conosco, mesmo quando nós não recebemos aquilo que tanto desejávamos. Jó é exemplo disso. Eu não sei se você se recorda o que aquele homem de Deus disse quando recebeu o relatório que seus filhos estavam mortos. A Bíblia diz que ele olha para si mesmo, olha para Deus e diz no capítulo 1, verso 21, eu saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Eu não esqueço quando, algum tempo atrás, eu ouvi alguém conversando sobre isso. E aquela pessoa muito simples olhou para mim e disse, pastor, o senhor já percebeu que o verbo é tomar? E ele disse, quando a gente toma, a gente não pede licença. A gente não diz assim, olha, por favor, eu quero tirar de você aquilo que um dia eu lhe dei. E aquela pessoa, na sua simplicidade, olhou para mim e disse, olha, pastor, quando Deus assim o faz, Ele o faz porque Ele é Senhor. E Ele não me pede licença para tirar aquilo que um dia Ele mesmo me deu. Aí este homem de Deus termina essa declaração dizendo isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Você se recorda qual foi a resposta que Jó deu à sua esposa quando ela começou a olhar para ele, vendo aquele homem raspando as suas feridas com um caco de telha e sentado sobre cinzas? A Bíblia diz, olha, você ainda está aí fiel a esse Deus, amaldiçoa este Deus e morre. Ele olha para aquela mulher e em algum momento ele diz assim, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Se você quer cultivar uma relação de intimidade com Deus, aprenda a ser agradecido, exercite a sua gratidão. O exercício da gratidão é, na verdade, o reconhecimento de que Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sei o que você experimentou ao longo deste tempo, mas eu insisto, exercite a gratidão. Se você quer cultivar uma relação de intimidade com o Senhor, assuma o compromisso de viver uma vida de oração. Deus nos chamou como povo dele para a oração ao longo deste ano, irmãos. Eu sou pastor e já exerço o ministério pastoral há muitos anos, mas eu não consigo lembrar em um tempo em que eu supliquei e orei tanto a Deus. Tanto a Deus. Sabe aquelas nossas manhãs de oração das 6:30 da manhã? E Deus falando a minha vida através de alguém que orava, que mandava uma mensagem curta.
como Deus nos abençoou enquanto nós estávamos orando. E querem saber, este homem, Jó, é um homem que se revela também como um homem de oração. Você começa a ler a história e a Bíblia diz que os irmãos dele celebravam festas, banquetes na casa de um, na casa do outro. Aí o texto sagrado diz que Jó tinha um hábito. Ele levantava um momento de adoração e de louvor ao Senhor. E ele explica isso em Lucas capítulo 1, verso 5. Ele diz assim: olha, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. E aí o texto sagrado diz que essa era a prática habitual de Jó. Ele sacrificava em nome de seus filhos. Ele era um homem que intercedia pela sua casa. Você quer cultivar uma vida de intimidade com Deus? Encare a oração como uma necessidade de sua alma. Faça da oração o seu alimento. Faça da sua oração ou do seu momento de oração um momento em que você vai ouvir mais do que falar. Vai compreender coisas que, sem orar, você jamais vai conseguir entender. E às vezes a gente se lembra que o capítulo 42 é o capítulo da virada, não é? O momento em que a sorte de Jó é mudada. E eu não sei se você se recorda, acho que sim. Quando foi que isso aconteceu? Quando ele estava em oração. Está escrito: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Alguém pode dizer, mas orar pelos amigos, mas deixe-me lhe dizer, se você não lê o livro, precisa ler. Porque esses amigos foram muito incômodos, inconvenientes. Por diversas vezes, ao invés de levar consolação, levaram acusação ao coração de Jó. Ele chegou a se inquietar. Mas houve um momento que, ao invés de tentar respondê-los, tentar convencê-los, tentar argumentar, Jó fez aquilo que você precisa fazer, que eu preciso fazer. Ele resolveu orar. Quer saber? Eu vou orar. Aí a Bíblia diz que quando ele está em oração por seus amigos, quando ele está ali, não mais pedindo por ele mesmo, não mais reclamando daquilo que tem escutado dos seus amigos, não mais formulando novas perguntas, ele apenas está orando. A Bíblia diz que o Senhor tornou aquele homem próspero de novo. Eu preciso voltar a lhe perguntar: quem era você em 31/12/2022? Talvez você diga, eu era um homem menos paciente do que sou hoje. E se você disser isso, eu vou lhe dizer glória a Deus por isso. Talvez você esteja me dizendo, pastor, eu hoje sou uma pessoa muito mais sensível à voz de Deus do que um dia eu já fui. Eu sou hoje um homem muito mais consagrado à obra do Senhor do que fui. Pastor, eu hoje percebo que eu tenho devotado, consagrado mais horas do meu dia à oração do que em 31/12/2022. Se você me responder isso, eu vou dizer louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia. Mas se você não puder me dizer isso, eu vou clamar ao Senhor dizendo, Senhor, tem misericórdia. Porque desperdiçamos um ano inteiro de nossas vidas sem experimentar o crescimento da intimidade com Deus. A vida não passa para que eu continue sendo aquilo que eu sou. É por isso que talvez eu precise, ao final da palavra de hoje, mudar o tema. Nós começamos pensando no antes e no agora. E eu fiquei pensando que talvez eu pudesse acrescentar uma outra palavra. O antes, o agora e o depois. Porque eu quero lhe fazer uma última pergunta. Quem você espera ser em 31/12/2024? Quem você espera ser? Se eu voltar a este lugar e fizer este mesmo sermão, o que você pretende responder? Qual é o seu alvo de vida? Eu não estou falando de sua carreira, da sua profissão, sua pós-graduação, suas viagens que você carrega na alma o desejo de fazer. Não. Estou perguntando quem você quer ou quem você espera ser
em 31/12/2024. Não desperdice a oportunidade. Não desperdice a possibilidade de cultivar uma relação ainda mais próxima e mais íntima com o seu Senhor. Se chorar, se viver momentos de lágrimas, entenda que às vezes essa intimidade é construída a partir do sofrimento. Se mergulhar num redemoinho de perguntas, saiba que Deus fala em meio a um redemoinho. Se em algum momento você perceber que está escapando pelos seus dedos, ou estão escapando pelos seus dedos, aquilo que você considera, aquelas coisas que você tem como mais preciosas, exercite a gratidão. E entenda que Deus está nos dando a bênção de viver para que estejamos ainda mais próximos dEle. Eu não sei o que você espera ser, mas eu vou fazer uma pergunta e vou ser muito breve. Se há alguém aqui que no ano que se aproxima, em 31 de dezembro de 2024, deseja chegar naquele momento com o coração tomado pela certeza do cuidado de Deus na sua vida, vivendo em intimidade com Ele, cultivando a sua experiência íntima de crescimento espiritual, eu quero orar por gente assim. Eu quero pedir que Deus faça de mim um pastor melhor, depois desses próximos meses que vamos viver. Eu quero ser um pai melhor. Eu quero ser um avô melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero desperdiçar nenhum dia na minha vida longe da presença de Deus. E eu quero desafiar você a se juntar, sabe? O que é que nós queremos ser como igreja quando chegarmos ao final deste ano que se aproxima? O que é que nós queremos colocar diante de Deus? Quem será, ou o que será de nós nesses meses que estão por vir? Eu quero convidar você a fechar seus olhos e conversar com Ele. Há certas coisas que somente Deus sabe que você tem atravessado. Peça que Deus cicatrize a ferida que foi aberta. Diga: Senhor, eu estou pronto para viver um ano na Tua presença. Será o ano mais especial de todos que vivi até aqui. Será um ano, Senhor, que eu vou viver uma vida consagrada, uma vida de santidade na Tua presença. Será um ano que eu vou Te servir, Senhor, com todos os meus dons e talentos. Será um ano em que eu vou buscar corrigir alguns comportamentos e atitudes. Será um ano em que eu vou colocar o meu temperamento debaixo da Tua soberania. Será um ano, Senhor, que eu vou procurar ser bênção para as pessoas que estão à minha volta. Será um ano em que eu vou repartir aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Coloque diante de Deus o seu propósito. Deus está lhe ouvindo nesta hora. Eu vou fazer silêncio para que vocês possam conversar, você e Deus.